Olá, família do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, chegou o grande dia que as pessoas já vinham me pedindo para falar sobre a tal reversão dos campos magnéticos terrestres. Sim, hoje nós vamos falar justamente sobre isso, que é a questão se realmente a Terra, né, está invertendo os polos ou não, o que está acontecendo. E para não ficar um vídeo muito longo, eu dividi ele em pelo menos duas partes. Se eu ver que a segunda parte vai ficar longa, vai ter uma terceira. Mas hoje eu vou falar somente da reversão ou não. Tá? E vou explicar por que se está revertendo ou não e como é que a gente sabe. Tá certo? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe mostrar. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber, que nós temos que identificar, é a diferença entre reversão, né, geomagnética e excursão magnética. Tá? Existem esses dois fenômenos, sendo que um acontece o tempo todo e o outro não. Então o que acontece? Vamos por partes, né? Que nem Jack Stripador, vamos por partes. Uma reversão magnética, ela significa o quê? A mudança do campo magnético para a Terra. Só que é o quê? É uma reorientação permanente, onde o norte magnético, que é o sul polar, passa a ser norte e o norte passa a ser sul, vice-versa. Eles invertem. Então, a bússola que apontaria para o norte passaria a apontar para o sul. Tá? Isso que é a reversão. Ela é permanente. Agora, a excursão geomagnética, tá? Ela não é uma reversão em si. É uma mudança significativa do próprio campo, né, magnético terrestre, só que, ao contrário das reversões, essa reorientação ela não é permanente. Né? Com o campo, nós estamos falando isso a grande escala, ou seja, existe uma mudança um pouco drástica, né, geologicamente, né, de curta duração. Curta duração, nós estamos falando de curta duração em termos geológicos, tá? Que varia um pouco a intensidade do campo. E, por exemplo, alguns eventos dessas excursões magnéticas, eles duraram alguns milhares de anos, tá? E também algumas dezenas de milhares de anos. Então não é uma coisa que acontece assim, ups, virou. Não, não acontece isso, tá? E já de cara, eu já vou quebrar as pernas, assim, né, ideologicamente falando, dessas pessoas que falam que o campo magnético da Terra vai reverter em 2030. É um absurdo. E tem gente que fala isso para poder ganhar dinheiro em cima das pessoas. Entendeu? Então, sabe, não tem porquê. Então, 2030 não vai haver reversão de campo eletromagnético da Terra. Acabou, o campo magnético não vai reverter em 2030. Então, essas derivações, ou seja, essas excursões periódicas, elas podem acontecer assim, de intensidade do campo, né, ser o quê? Até 20%, 5%, 10% do normal. Ao contrário das reversões, né, as excursões elas geralmente não registram em todo o globo. Tá? Então, quando você tem essas excursões, você tem alguns pontos que tem realmente uma decaída. Tá certo? Então, reversão é o quê? Ela é permanente. Excursão, ela não é permanente. Mas, então, agora, o que é fato nisso daí? É fato que desde 1831, tá? Desde 1831, a gente já começou a ver, né? Começou a medir o campo magnético. Desde 1831, a gente começou a medir o campo magnético da Terra. E aí, o que nós vemos? Nós vemos que em 1831 ele estava no ponto, em 1904, que foi a segunda medição, depois ele começou a derivar, ele começou a mudar de posição, né, até que em 2001 ele estava ali lá no meio do Ártico. Tá? Então isso é um fato. É fato que o campo magnético terrestre ele está
andando. Os polos estão andando. Eles estão fazendo uma excursão. Agora, isso quer dizer que vai ter necessariamente uma reversão? Não. Tá? Então, qualquer um que chegue para você e afirme vai ter uma reversão, ele está errado, não tem como afirmar isso. Por quê? Vamos entendendo mais um pouco. Várias outras excursões como essa já foram vistas. Inclusive, essa daí, tá, que foi uma das excursões mais recentes e mais loucas que tivemos. Então, essa excursão, por exemplo, essa árvore antiga, tá, que encontra lá na Nova Zelândia, ela teve presente, tá, na excursão magnética de aproximadamente 40.001 anos atrás. 41 mil anos atrás. Tá? Então, o que acontece? Essas árvores, né, que ela estava embaixo de sedimentos, tal, elas são usadas também para medir a data, né, dos picos de níveis de radiocarbono atmosféricos causado pelo colapso do campo magnético terrestre. Então, como é que a gente mede, como é que a gente sabe que pode ter uma baixa no campo, formando berílio 10 e carbono 14? Então, são marcadores, tá? No caso aqui, geológicos dessa árvore. Por quê? Porque ela absorveu, né, o CO2, né, no caso com carbono 14, CO2 radioativo, da atmosfera, e mostrou que, embora a gente já conhecia que algumas invertidas temporais, no caso essa daí ela chegou até dar uma invertida, mas voltou. Ele não foi uma invertida permanente, nós vamos ver isso. E que há 41 mil, aproximadamente 42 mil anos atrás, ela ficou conhecida como excursões de La Champs, porque foi justamente esse lugar, La Champs, né, não sei se falar direito, que é em francês, que foi encontrado na rocha vulcânica a orientação do campo. Nós víamos em camadas a orientação, né, alterando. E essas rochas, essas árvores, elas são marcadores geológicos que orientam de orientação do campo magnético. Então, há 41 mil anos atrás, houve uma deriva que alterou completamente condições climáticas na Terra. Que dizem que foi o quê? Que foi um dos responsáveis pela extinção dos neandertais. Tá? Isso é uma das hipóteses vigentes. Agora, isso daqui que aconteceu, tá, foi exatamente, a gente acha, né, como é que a gente acha essas evidências? Pesquisando justamente esses elementos radioativos que eu falei. Tanto em rocha vulcânica, quanto, né, em núcleos de árvore. Tá certo? Essa árvore aí, 40 mil anos, estava lá praticamente, né, debaixo de detritos, foi escavada, acharam e fizeram essa pesquisa. Agora, o que acontece? Nós podemos ver também aqui, no caso, por testemunha de rochas, tá? Essa pesquisa de Liu et al. Saiu em 2020, ela é bem recente, tá? E a fonte é do Jornal de Pesquisa Geofísica, né? Então, nós podemos ver o seguinte, que na primeira aqui, há 64 milhões de anos atrás, tá? Perdão, 64 mil anos atrás, tivemos essa excursão aqui, dessa deriva do Polo Norte, tá? Deriva dos polos, essa excursão magnética, onde ficou aqui somente no hemisfério norte, com uma grande amplitude. Agora, quando nós vemos há 41 mil anos atrás, aproximadamente, você vê que, ó, ela teve uma grande deriva aqui, ó. Entre 40 e 41 mil anos atrás, os polos eles chegaram a se inverter. Mas por que não foi uma reversão, foi uma deriva? Porque ela não foi permanente. Ela voltou para o hemisfério norte. Tá? Ela voltou para o hemisfério norte. E isso daqui começou há 39 mil anos atrás e terminou com mais de 1000 anos depois. E não continuou por... Oh, caramba! E não continuou por aí. Isso daí, tá? Simplesmente, aí nós vemos que aconteceu de novo há 34 mil anos e há 18 mil anos atrás a deriva foi pequena.
Está acontecendo uma deriva agora? Tá. Inclusive que no século XIX, essa deriva era de em torno de 10 quilômetros por ano. Agora está com 40 quilômetros por ano. Agora, mais uma vez, isso quer dizer que o polo vai reverter? Não. Como é que nós sabemos que essas reversões acontecem? Nós entendemos que a Terra ela muda a sua polaridade muitas e muitas vezes ao longo de milênios, tá? E, assim, em outras palavras, se você estivesse vivo aproximadamente 800 mil anos atrás, tá? Nós veríamos o quê? Com uma bússola na mão, nós veríamos a agulha ficar meio doida. A agulha que apontaria para o norte apontaria para o sul. Então teria que ser calibrada. Mas essas reversões, elas são a regra. A reversão do polo magnético ela é a regra, ela não é a exceção. A deriva dos polos magnéticos, elas são a regra, não é a exceção. Tá? E a Terra, ela meio que, vamos dizer assim, se acomodou geologicamente nessa situação nos últimos 20 milhões de anos, com um padrão de reversão polar em torno de 200 a 300 mil anos. Ou seja, em 20 milhões de anos, você ter essa reversão em torno de 200 a 300 mil anos é algo basicamente recente. Né? Então, você tem que... É algo periódico, é algo que acontece sempre. Tá? Mas 200 e 300 mil anos, ou então a 800 mil anos, que foi a última, para um ser humano é muita coisa. A gente só consegue isso para o testemunho de rochas. Então, uma reversão acontece ao longo de centenas ou milhares de anos. Não acontece de um dia para outro. E não é exatamente assim um salto mortal, né, para trás, o duplo twist mortal carpado. Né? Os campos magnéticos eles se transformam, empurram e puxam uns ou outros, com vários polos emergindo em latitudes estranhas ao longo do processo. E é exatamente isso aqui que acontece. Quando nós temos, antes da reversão, nós temos essa situação aqui, onde os polos estão mais ou menos organizados. Tá? Oh, caramba. Durante a reversão, nós vemos a outra figura, onde começamos a ter um emaranhado de polos. Polo Norte, Polo Sul, Polo Norte, Polo Sul, em várias situações. Então não teremos só dois polos. Aí, gente, é o que a gente fala. Essa segunda figura não está sendo observada hoje em dia. O nosso campo eletromagnético ele enfraquece e ele fortalece periodicamente. Agora, o enfraquecimento desse campo não quer dizer que está revertendo. Lembrando que nós podemos estar sim à beira de uma reversão, já que a última vez que os polos da Terra eles se reverteram de forma permanente foi há 780 mil anos atrás, tá? Mas, né, isso aí, claro, no registro fóssil, tal, e isso daí ele implicou mudanças na Terra. Mas quando nós olhamos os núcleos de sedimentação do oceano, tal, que nós conseguimos medir qual era a idade, também nós podemos ver que não teve indicativo de mudança na glaciação que estava na época, e com base também nos isótopos, né, de oxigênio nesses núcleos, e isso prova também que essa reversão da polaridade não afetou o eixo de rotação da Terra, como muitos estão falando por aí. Não afeta o eixo de rotação. Que o eixo de rotação pode afetar diretamente o clima. E a polaridade, como as pessoas acham, da Terra, a Terra não é um ímã clássico. Tá? Ela não é constante, essa polaridade. Ora o campo fortalece, ora ele diminui. E esse processo, né, esse fluxo de ferro líquido no núcleo da Terra, ele cria correntes elétricas, né, que, por sua vez, cria um campo eletromagnético, cria um dos campos eletromagnéticos da Terra. O outro é lá na ionosfera, isso aí é outro papo. Tá? Então, meus amigos, o que nós podemos ver? Nós podemos ver que nós sabemos que o campo está derivando,
Sim. Que ele está se movimentando? Sim. Nós sabemos até quantos quilômetros por ano esse campo se movimenta. Agora, ele está nessa posição louca ali, que seria durante uma reversão? Não. Ele continua com norte-sul, alterando um pouquinho a sua posição, tá? Alterando um pouquinho a sua posição, mas não está ficando louco que nem aquilo ali. Então, quem chegar para você e falar, está revertendo, né, que é justamente o último aqui slide nosso, ele está invertendo agora? Não. Tá? Ele está estável na movimentação da derivação, como está acontecendo. Ali é o campo em 2015, temos o campo, né, com base de medidas geológicas há 48 mil anos atrás, 47, 46 e 43. Existe uma diminuição, tá, acima do hemisfério, lá em cima dos Estados Unidos e na Europa, tá, dessa quantidade, né, de campo, dessa força, dessa intensidade, mas isso não mostra que há uma reversão. A reversão, para acontecer, o campo tinha que estar louco que nem ele está ali na figura 2. Tá certo? E isso não é observado. Ok? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Para não ficar um vídeo longo, próximo vídeo eu vou falar das consequências, tá? Vai ser exatamente nesse mesmo dia da semana, na terça-feira da semana que vem, tá? Que eu vou falar das consequências da reversão para a vida na Terra. Quais seriam as consequências, o que nós sabemos da reversão para a vida na Terra e como isso poderia nos afetar, tá? É exatamente isso mesmo, né, que estão falando aqui. Tem muita gente falando sobre sair da cidade por campo, que vai cair plástico. Não tem nada disso, né? Nós sabemos que existe essa reversão, como você tem o enfraquecimento do campo, maiores partículas do vento solar vão entrar, o campo ele não vai zerar totalmente, não vai acontecer isso, tá? E mesmo se acontecesse essa baixa, nós temos a atmosfera que vai bloquear a maior parte de partículas de altas energias, podem gerar radiações secundárias e vão gerar, que são radiações de nêutrons, vai aumentar um pouco a radiação aqui na Terra, e isso eu vou explicar um pouco, né, dessa parte, vou explicar bem melhor no próximo vídeo, para simplesmente tranquilizar vocês. Mas uma coisa é certa, com uma tempestade muito forte, tá, e com campo eletromagnético mais fraco, quem iria sofrer muito são duas coisas. Primeiro, os satélites. A maioria dos satélites iam para o saco. Segundo, a rede elétrica. Tá? O pessoal da geração de energia teria problema. Tá certo? Mas isso aí é papo para o próximo vídeo de como ele vai afetar a vida humana, a saúde e a vida no planeta. Tá? Muito obrigado a todos que estão por aqui. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhe bastante e quem puder ajudar o canal. Obrigado a todos. Nathanael sempre presente aí. Forte abraço. Até a próxima.